O Nesse Dia é uma espécie de diário de um personagem bíblico desenhado, então tem a voz do personagem contando sua própria história, um capítulo da vida dele, que ele conta na Bíblia, mas é o próprio personagem, e enquanto isso o desenhista vai desenhando aquele capítulo no papel para ilustrar para a criança como que foi aquele dia, aquele capítulo da vida dele. No processo da criação do Nesse Dia, então, o Guilherme, que é o desenhista, tem toda a liberdade para poder criar o roteiro, a história, porque ele mesmo que vai desenhar, então é mais fácil para ele já fazer toda essa parte. Depois que ele faz o texto, a gente dá uma olhada, e aí depois a gente vai para a rádio gravar, buscar uma voz que se encaixe com aquela faixa etária daquele personagem, vamos para a rádio, grava o áudio, né? E aí depois esse material junto vai para a edição, e depois disso aí eu faço toda a parte de postagem, de divulgação, de enviar as divulgações para o pessoal ficar sabendo. O quadro Nesse Dia ele vai ser exibido uma vez por semana. Primeiramente, para a gente escolher o roteiro, a gente escolhe uma história bíblica. Tem que ter um personagem, né? A primeira que vai ser apresentada vai ser a história de José, até pela representatividade que ele tem, né? Para o jovem, para a criança. E a história dele tem um início, um meio e um fim, que a gente dá para explorar bem isso. Apesar da forma dinâmica que a gente coloca esse roteiro, porque a gente coloca como se ele estivesse escrevendo um diário. E a criança ou a pessoa que estiver vendo essa história, ele pode conferir na Bíblia. Então, a partir do momento que eu tenho o roteiro pronto, a gente corrige essa história, né? Ver se não está saindo da história original que está na Bíblia. Depois eu separo os trechos que serão desenhados e depois desse momento a gente vai para a gravação. Só que também esse texto ele vai para ser narrado. A gente escolhe uma pessoa que represente melhor aquele personagem. E já na gravação do vídeo a gente faz um esboço, eu seleciono algumas partes da história, desenho. Esse roteiro ele é feito por mim e por mais uma pessoa, que é a Tatiane, que é daqui da produção também. A partir do esboço a gente vê, fica melhor assim, a gente faz alguns testes, faz umas três sequências diferentes, e aí a gente vai pro desenho, pra filmagem, né? Monta a mesa e esse desenho demora em torno de 40 minutos. Só que pro YouTube ele vai durar ali em torno de 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo. O Nesse Dia, ele é um programa que é baseado em time-lapse, ou seja, ele pega um vídeo bastante longo e aí ele encurta para 1 minuto, 2 minutos, né? Então parece tudo bem rapidinho. Para a gente conseguir atingir isso, a gente precisa acelerar o vídeo, depois a gente faz uma correção de cor para deixar as cores mais vivas, deixarem elas mais claras, e depois a gente também faz o sync entre o áudio e o vídeo. Então o sync ele consiste em combinar o áudio e o vídeo. Existe uma narração que vai contando a história que está sendo desenhada, e aí ela é feita separadamente num estúdio de gravação. E aí a gente pega esse áudio e esse vídeo a gente coloca junto. Além de estar participando na parte de produção, filmando, e também na parte de pós-produção, editando o vídeo, eu também estou participando sendo a voz do personagem dessa primeira temporada, que é José. Para a estreia desse novo quadro, a gente tem 6 episódios já em produção e vão ter mais depois sendo feitos. E para produzir um episódio, a gente demora mais ou menos um dia. Dentro do NT Kids, a gente sempre tenta criar novos conteúdos constantemente para tentar alcançar o máximo de pessoas de diversas faixas etárias possíveis, principalmente dentro do nosso perfil de público, que são as crianças.